Meus irmãos, a nossa meditação de hoje, o nosso devocional, está em Êxodo capítulo 9. Esse capítulo fala da quinta, da sexta e da sétima praga que veio sobre o Egito. A história se repetindo, Deus mandando Faraó deixar o seu povo ir. Na verdade, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Faraó. E aqui a praga seria sobre o gado, sobre os cavalos, sobre todos os camelos, bois, ovelhas, sobre todo o rebanho. A gente vê que o povo do Egito, eles também tinham uma divindade em forma de vaca, né? Uma deusa mãe em forma de vaca. Havia também um sentimento com relação ao gado, né? Os egípcios consideravam o gado sagrado e a vaca até mesmo era um símbolo de fertilidade. E Deus mostrando aqui o seu poder sobre os deuses do Egito. Um certo historiador cita um registro antigo de uma batalha que os egípcios perderam porque seus inimigos colocaram um rebanho de gado na frente das suas tropas. E no caso desse relato aqui funcionou porque os soldados egípcios não atiraram no exército adversário por medo de matar acidentalmente o que eles consideravam ser um gado sagrado. Então, quando o Senhor Deus trata matando o rebanho, ele está também mostrando a sua superioridade sobre todos os deuses. A gente vai percebendo que cada ação das pragas estava atacando uma divindade no Egito. A próxima praga, a sexta praga, a praga dos furúnculos. Nós vemos também aí o Senhor Deus mostrando a sua superioridade sobre os egípcios e os seus deuses. E assim todas elas. Nós vemos aí na sequência também os magos sendo atacados pelos furúnculos. Essa praga aqui, ela certamente foi dirigida ao Deus da medicina. E mesmo aqueles que pensavam ser os mais próximos dos deuses egípcios, que eram os magos, foram atingidos por ela. E aqui o texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Uma observação importante para fazer aqui, o versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu. Aqui é a primeira vez no relato bíblico que aparece no texto dizendo que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Anteriormente, o Senhor Deus anunciou que endureceria o coração de Faraó. Está lá em Êxodo 4 e 21 e Êxodo 7 e 3. Agora, aqui nesse texto do versículo 12 vem o cumprimento daquela promessa lá. Mas antes desse cumprimento aqui no capítulo 9 e 12, pelo menos 6 vezes anteriormente, o texto mostra Faraó endurecendo o seu próprio coração. Você pode conferir lá em Êxodo 7 e 13, Êxodo 7 e 22, Êxodo 8 e 15, Êxodo 8 e 19, capítulo 8 e 32 e capítulo 9 e 7. Então, esses 6 momentos anteriores, Faraó endurecendo seu próprio coração. E apenas agora, nesse momento aqui no 12, no versículo 12 do capítulo 9, o texto diz que agora sim Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus apenas fez o que Faraó mesmo já vinha fazendo antes. Devemos saber que quem endurece o nosso coração somos nós mesmos. O texto de Hebreus, capítulo 3, diz o seguinte, deixa eu pegar o versículo aqui. O texto de Hebreus 3 e 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. E descendo mais aqui no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, que nós tenhamos cuidado, que o nosso coração não se endureça, que se aparte do Deus vivo. Então, o coração do homem, como diz Jeremias 17 e 9, o coração do homem é enganoso. O nosso coração pode nos enganar. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que o nosso coração não nos engane, para que nós não tenhamos um coração obstinado, como diz aqui o texto em Hebreus 3, um coração mau e infiel.
Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Faraó continuava com seu coração obstinado, endurecido contra o Senhor. E aqui o texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E depois, por último, nós temos aí a praga do granizo, dos relâmpagos, do fogo, junto com a saraiva. E mesmo assim, Faraó não se arrependeu. Faraó, ele arrepende sempre de forma leviana. Quando a situação fica difícil, ele procura Moisés. Não, agora sim, mas a gente sabe que não. O próprio Moisés falou aqui. Moisés, ele sabia que Faraó estava arrependendo falsamente, mas o seu coração continuava duro. Olha, ele disse: eu pequei dessa vez, o Senhor é justo e meu povo e eu somos ímpios. Parece até umas palavras bonitas, né? Mas o verdadeiro arrependimento não estava ali no coração de Faraó. Faraó ficou triste com as consequências, mas não com o pecado em si. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que o nosso arrependimento seja verdadeiro. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, que Esaú não alcançou arrependimento. Esaú até chorou. O texto diz que ele buscou com lágrima, mas ele não alcançou arrependimento. Então o Faraó até falou bonito aqui, dizendo: eu pequei, mas ele não tinha arrependido. O próprio Moisés fala aqui. O próprio Moisés sabia que depois ele voltaria atrás. Que Deus nos guarde, irmãos, de ter um coração mau e infiel, de ter um coração enganoso que nos engane, de ter um coração duro, endurecido contra o Senhor, de forma que possa nos afastar do Senhor. Mas que o nosso coração seja como cera, que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus, que o nosso coração seja um coração contrito e quebrantado, porque a palavra de Deus diz que há um coração assim, o Senhor jamais rejeitará. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia, abençoe a sua família, tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.